Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo para mais um estudo bíblico e para mais conhecimento e sabedoria que o Espírito Santo vai transmitir hoje, porque, meus queridos, estamos nos fins dos tempos e estamos aguardando ansiosamente pela vinda do nosso Senhor Jesus, e toda palavra que seja pregada e que chegue aos corações daqueles que ainda não aceitaram, será um prazer transmitir essa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Antes que tudo, eu peço, inscreve-te no canal, ativa o sininho para que te chegue o vídeo sempre que seja postado aqui e dá like, compartilha em todas as redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, etc. Eu te convido também a formar parte da minha comunidade, que encontra-se lá em Facebook, na página Pregando o Evangelho de Cristo e no grupo A Palavra de Deus Salva. Lá postamos todos os dias devocionais diários e estamos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Já estamos terminando o livro de Gênesis e o livro de Mateus. Então, meus queridos, vamos a começar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos 11 e 12. E lá está escrito: Eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Glória a Deus, meus queridos. Então, este relato presenciado pelo apóstolo João, quando preso na ilha de Patmos, é extremamente espantosa a grandeza das suas revelações, pois ele está relatando o grande dia do juízo final, quando o Senhor dos Exércitos, aquele que é justo e poderoso, trará todos ao juízo. Pois o texto é bem claro quando diz: os mortos, os grandes e pequenos, estavam diante do Senhor. A minha interpretação pessoal sobre grandes e pequenos, acredito que não inclui as crianças, não é que sejam crianças e adultos, senão os mortos, aqueles grandes, aqueles pequenos, quer dizer de acordo com a importância que para o homem tiveram aqui na terra, incluindo reis, incluindo pessoas mais inferiores. Então, meus queridos, a Bíblia nos diz, em 1 João, no capítulo 2 e versículo 1, que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é o nosso advogado. Mas agora no livro do Apocalipse, o João, ele vê o grande juiz, que é Jesus. Então, aqui agora, o Senhor Jesus vai ser o juiz. Vai ser o juiz de aqueles que decidiram viver em iniquidade, em pecado, e não aceitaram o seu poder e a sua presença como o Senhor e Salvador que Ele é. Sim, meus queridos, Ele virá e julgará a todos. Não importa se você é um médico, um empresário, um ateu, um idólatra, uma lésbica, todos estarão diante do grande juiz. Mas o que chamou minha atenção no texto do Apocalipse 20, 11 e 12 foi o fato de que foram abertos uns livros e depois outro livro, o livro da vida.
Então, meus queridos, o texto fala que serão abertos livros e que, de acordo com o conteúdo que se encontra-se nesses livros, todos aqueles que viveram na terra serão julgados. Então, vamos saber quais são esses livros e vamos a descrever eles e que conteúdo pode ser que esteja nesses livros, já que o capítulo de Apocalipse não fala sobre esses livros, mas na Bíblia toda encontramos algumas referências que nos fazem pensar que esses serão os livros que hoje vamos estudar. Então, o primeiro livro é o livro da redenção. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1. E ali está escrito: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, do Senhor Jesus, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Na realidade, o livro encontra-se na mão de Deus. Esse livro estava selado e, claro, tinha um conteúdo escrito nele. Só que tinha 7 selos que estavam bloqueando esse livro. Então, este será o primeiro livro que será aberto por se tratar do livro da redenção da humanidade. João descreve este livro no capítulo 5 do livro do Apocalipse, vendo Jeová, Senhor Deus, em seu trono e em sua mão o livro selado com os 7 selos. E ninguém podia abrir o livro, ninguém era digno, nem mesmo olhar para ele. Porém, no momento que João chorava, o que nos leva a crer que se ele chorava é que sua vida dependia da abertura do livro. Então, mas foi procurado um para abrir o livro e romper os seus selos entre os céus e a terra, entre vivos e mortos, e ninguém podia abrir o livro. Então um dos anciãos vai até João e diz a ele: João, não chores, eis que está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Glória a Deus, aleluia. Esse era Jesus, que toma das mãos de Deus o livro e diz: Pai, eu posso abrir este livro. Eu vou redimir a humanidade. No dia do juízo final, saberemos realmente o significado de cada selo, cada página daquele livro, para então se começar o julgamento. Por isso, o livro da redenção estará na mesa do justo juiz. Glória a Deus, meus queridos. Bom, o segundo livro, o livro da natureza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 25 a 27. E ali está escrito: Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo relata
neste livro de Romanos, o final daqueles que mudaram a natureza dada por Deus, entregues a imundícias de seus corpos desonrados, mulheres tendo relações sexuais com mulheres e homens com homens, trocaram a verdade por mentira, mudaram a natureza, tornaram-se abomináveis aos olhos de Deus. Estando todos já condenados, pois no versículo 32 ele diz: os quais, conhecendo o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam tais coisas. É triste de imaginar o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, a fornicação, até mesmo o pedofilismo, tudo isso está até mesmo dentro das igrejas. Crentes falsos que vão encarar o juiz. Este será o livro da natureza que o homem desturbou segundo as impurezas da carne. Por isso, creio que o livro da natureza será aberto para mostrar para os homens que até mesmo se deitaram com animais, que Jeová abomina o pecado. Já está decretado: homens abomináveis, impuros, imorais, serão condenados pelo decreto do livro da natureza. Por isso esse livro estará na mesa do justo juiz. Então, meus queridos, estamos no tempo da graça, estamos a tempo de nos arrepender, de reconhecer o que está mal feito e de entregar as nossas vidas em santidade para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fazendo isso hoje, agora, nesse exato momento, seu nome será eliminado desse livro de condenação e será colocado no grande livro da vida. Glória a Deus, meus queridos. O terceiro livro é o livro da consciência. Vamos lá ao livro de Romanos, no capítulo 2, versículos 15 e 16. E lá está escrito: pois mostraram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Glória a Deus, meus queridos. Mas o mistério de Deus nos é revelado, pois Paulo nos fala que alguns mostrarão a obra da lei escrita em seus corações, testificando suas consciências e seus pensamentos, no dia em que se julgará o segredo dos homens. Eu vejo aqui aqueles que realmente tiveram suas mentes cauterizadas por este mundo, que somente praticaram o mal, somente fizeram o mal, nunca tendo consciência do que faziam, preferiram dar comidas aos seus animais e alimentarem um andarilho, não é verdade? Tiveram sua falsa vida de moralismo, pessoas que não deram ouvido às muitas vezes que o Espírito Santo lhes chamava para virem para o reino de Deus. Estes dirão: eu reconheço que Deus existe. Quando se abrir o livro da redenção, dirão: eu não fui homossexual. Quando se abrir o livro da natureza, mas serão condenados pelo livro da consciência, mentes cheias de pecado. O que dizer dos cristãos que, vivendo dentro das igrejas, possuem mentes deturpadas, não conseguem ter consciência do mal em suas vidas? Por isso, o livro da consciência estará na mesa do justo juiz. Então, meus queridos, esse dia, todos aqueles que vão participar desse juízo, a sua consciência os entregará.
Aqueles que fizeram coisas achando que estava certa, mas não. Então, meus queridos, é hora de hoje ler a palavra de Deus, vivê-la, não só ler-la, vivê-la, aqueles cristãos hoje que estão perdidos e às vezes acham que estão certos. Então é hora de ler, de conhecer, de viver o que a gente lê, para que esse dia não chegue a nós e nosso nome se encontre no livro da vida do Cordeiro. O quarto livro, o livro do pecado. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 2, e lá está escrito: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Tremendo homem foi o apóstolo Paulo, meus queridos? Pois aqui vejo mais um livro que estará na mesa do justo juiz, no dia do juízo final, o livro do pecado. Talvez você não saiba, mas a Bíblia cita 370 classes de pecado, atitudes praticadas por aqueles que não temem a Deus, uma vez que a Bíblia relata que quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Isso está em Tiago 4,4. Agora, Paulo, numa revelação, nos informa que a lei do Espírito em Cristo te livra da lei do pecado. Agora eu te pergunto, onde se escreve uma lei, se não em um livro? Irmãos, todos sabemos que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Por isso devemos nos guardar do pecado, pois naquele dia chegarão os pecadores e talvez dirão ao Senhor juiz: Senhor, eu sei o que realmente o Senhor é Deus. Eu nunca me deitei com outro homem. Sempre reconheci minha consciência e me arrependia. Mas com certeza não será o suficiente para livrá-lo da condenação, pois só se tem arrependimento aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não aos pés de Maria, Jorge, Benedito, Fátima, etc. O grande profeta Isaías relata que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Isso está em Isaías 59:2. Por isso, o livro do pecado estará na mesa do justo juiz. O quinto livro, o livro da lei do Senhor. Em Deuteronômio 31:26 está escrito: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Moisés manda que se coloque o livro da lei junto da arca do concerto, para que seja por uma testemunha contra aquele povo duro. Irmãos, nós muitas vezes pensamos que a lei do Senhor se limita nos 10 mandamentos e até nos esforçamos em tentar cumpri-los, mas nos esquecemos do livro da lei, pois Deus disse: contai para vossos filhos e para os filhos de vossos filhos as maravilhas que tenho feito no meio de vós. Seus filhos foram para o inferno. Claro, você não cumpriu a lei do Senhor. Quase me esqueci. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, também peca. O homem sempre tem a audácia de limitar Deus em todas as áreas da sua vida, achando que Deus tem obrigação de levá-lo para o céu. Muitos dirão: passei pelo livro da redenção, passei pelo livro da natureza, passei pelo livro do pecado, mas será condenado no livro
da lei do Senhor. Por isso, esse livro estará na mesa do justo juiz. O sexto livro, o livro da justiça. Em Apocalipse 22:11 está escrito: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O injusto faz injustiça, mas o justo faz justiça. Quantas vezes tratamos os de fora com justiça, respeito, dignidade e não somos assim com os de casa? Quantos pastores só se relacionam com a cúpula e desprezam as ovelhas que estão famintas, homens soberbos que acham que são importantes ou mais importantes que Jesus? Quero lhes dizer uma coisa, meus queridos. Ninguém tem ministério nenhum. Ouviu, pastor? Eu não tenho ministério. Você não tem ministério. Deus confiou a nós um ministério. Mas, se você falhar, Ele toma e o dá a outro. O ministério é de Deus, mas alguns pastores chegam a dizer: o meu ministério não apoia, não vou colocar o meu nome nessa obra. Hipócritas. Estão sendo condenados pela própria justiça de Deus. No livro de João 17:25, o próprio Jesus chama o Pai de Pai justo. E completa: o mundo não te conhece. Aqueles que não conhecem o Pai justo dirão que em todos os livros anteriores não foram condenados. Mas Deus os chamará de injustos, por isso o livro da justiça estará lá. E o sétimo livro, meus queridos, o livro da vida. Olha o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, meus queridos, condenação eterna vai depender de seu nome estar lá ou não. Aquele que tem um nome no livro da vida, esse terá a vida eterna. E se não é encontrado lá, ganha o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. E adorarão a besta todos os que não têm o nome no livro da vida. Apocalipse 13:8. Este será o último livro, pois a Bíblia é bem clara quando relata que todos os que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Talvez neste momento você estivesse fazendo uma reflexão da sua vida. Se fosse hoje o grande julgamento, você como cristão estaria aprovado em todos os livros? Hoje, quantos cristãos estão dentro das igrejas, mas ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu único salvador de suas vidas, vivendo sem garantias? Dizemos-nos que morreu, acabou. Errado. A morte é o princípio de tudo. Analise a sua vida. Não queira ser lançado no lago de fogo, pois este lugar ainda é pior que o inferno. O meu desejo é que você entregue sua vida para o Senhor Jesus e o tenha como único e suficiente Salvador de sua vida. Acredite, meu querido, Jesus vai voltar. Creio que Ele já está às portas dos céus. Não queiram encarar o Senhor como juiz. Venha para Jesus agora. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga a peleja com justiça. Isso está em Apocalipse 19,
capítulo 11. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer por esta palavra, Pai. Para te agradecer por todas as bênçãos, por todo o livramento, pela Tua mão que nos sustenta no dia a dia. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sangue miraculoso, pelo Teu sacrifício lá na cruz, para nos aceitar tanto a judeus como gentios e nos trazer até você, até sua liberdade, para nos libertar do lago de fogo, Pai. Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós. Coloca o nosso nome no livro da vida, tanto o meu nome como o nome daquele irmão ou irmã que nos está assistindo hoje. Que possamos reconhecer as nossas falhas, que possamos nos entregar ao Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador, para que o livro da vida que vai ser aberto tenha os nossos nomes nele e não sejamos condenados. Porque nós não passamos por nenhum livro. O nosso pecado, a nossa iniquidade, isso nos condena, a nossa consciência mesmo nos vai condenar. A lei do Senhor nos vai condenar. A natureza, o pecado. Então hoje entrego, Pai, minha vida ao Senhor, para que me liberte desse julgamento e eu forme parte do tribunal de Cristo para receber os meus galardões por tudo que eu fiz para levar o Teu Evangelho e para esse irmão e irmã que está aí na luta, aquele missionário, aquele pastor verdadeiro, aquele que cuida das ovelhas, aquele que vai receber a sua coroa. Pai, muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de trazer esta palavra. Quero deixar claro que não estou julgando ninguém. Cada qual faz da sua vida o que quiser, mas simplesmente estou trazendo a verdade, que é a palavra do Senhor, para uma reflexão. Estamos no tempo da graça. Hoje, em qualquer momento, qualquer pessoa pode se arrepender de seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus. E rapidamente, seu nome é apagado dos livros da condenação e seu nome é escrito no livro da vida. Porque isso é uma promessa que o Senhor Jesus nos fez. Então, meus amigos, vamos deixar o orgulho, a soberba. Vamos abandonar nossa vida pecaminosa. Vamos abandonar tudo que nos afasta de Deus para entrar em comunhão com Ele, para entrar em santidade boa e aceitável. Poderemos continuar pecando, mas o pecado não vive mais em nós, porque o Senhor Jesus é poderoso, Ele é fiel e verdadeiro, e Ele peleja por nós, Ele é o nosso advogado. O dia do tribunal de Cristo, estaremos todos, aqueles que o aceitaram, na frente de Deus. Quando o livro se abra, o nosso nome não será encontrado nos livros da condenação, mas vai ser encontrado no livro da vida. E isso nos garante que o Jesus vai interceder por nós. Vai falar: Pai, esse aqui, esse é meu irmão aqui, eu o reconheço e eu o liberto, porque ele me aceitou, e porque ele andou em santidade, e porque ele é justo aos meus olhos. Mesmo que a gente não mereça, meus queridos, que Deus faz isso. Obrigado, Jesus. Irmão, você que está com sua consciência suja,
que ainda não aceitou a Jesus, que está fingindo de falsa religiosidade, que ante os homens é justo, mas ante Deus não. Abandone o pecado e entregue-se ao Senhor, para que seja salvo, não caia lá no lago de fogo, meu querido. Até o próximo devocional. Compartilhe esta palavra com todos. Até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.